Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Alain e, a convite da Coded Sede, vim trabalhar a história do Brasil com vocês nessa tarde, né? Eu já, desde já gostaria de agradecer pela oportunidade que me foi dada, né? Esse projeto do Conexão SEDU, que é um projeto que tem a Coded Sede em parceria com o governo do Estado, né? Na pessoa do nosso governador Camilo Santana e da nossa secretária de Educação, Eliane Estrela, né? Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui antes da gente ir para a nossa aula, né? E eu já gostaria, desde já, pessoal, agradecer a participação de todos vocês que estão aí no YouTube acompanhando a gente nas redes sociais, tá bom? E nessa feita eu quero agradecer a oportunidade que me foi concedida, né, pela Coded Sede na pessoa da professora Wagner Brito, coordenadora da instituição, e a professora Edith Maria que me fez o convite. E também a todos os que acompanham a equipe do Coded Sede, tá bom? Eu gostaria também de saudar a professora Ana Giovana, coordenadora da CRED 1 Maracanãú, né, a qual eu faço parte, e a todos os meus colegas docentes das várias CREDs que estão representadas tanto por professores como por alunos que estão aí acompanhando a gente, tá bom? E por último, e não menos importante, né, eu gostaria de saudar todo o corpo docente, discente e funcionário da Escola Carneiro de Mendonça, que é a escola que eu atuo, né, localizada no Horto Florestal de Maracanãú. Tem como superintendente a professora Márcia Sampaio, tá bom? E na sua gestão a professora Maria Damília, a nossa coordenadora Lindene Rebouças e o senhor Wilson Cirilo, certo, gente? Então, eu fico muito grato pela oportunidade, espero que vocês possam absorver o máximo de conhecimento a respeito do populismo, né? Que é uma fase pré-ditadura militar, tá bom? O populismo que a gente vai trabalhar aqui é um populismo voltado para o Brasil em si, mas o populismo ele é bem mais amplo, né? Ele englobou toda a América Latina, tá certo? Mas a gente vai focar no Brasil, o populismo, tá bom? Vamos falar de 5 figuras importantes do populismo no Brasil. Eu vou, já sem ter tempo aqui, projetar um slidezinho que nós preparamos, tá bom? Para vocês poderem estar acompanhando e estar seguindo ali passo a passo a evolução do populismo que durou mais ou menos cerca de 19 anos no Brasil antes da ditadura, né? Que vai de 1946 a 1964, né? Quando houve o golpe militar, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês, gente. Cheia, pronto. Vamos avançar aqui para a gente poder chegar no tema da nossa aula. Populismo, uma experiência democrática pré-ditadura militar. Então, aí nós temos as 5 figuras mais emblemáticas do populismo no Brasil, né? Que foram esses presidentes aí que governaram ao longo de 1946 a 1964. Nós temos o nosso general Dutra, né, em primeiro lugar aí, que governou o Brasil de 46 a 50, 51, quando o nosso Vargas volta, né, à presidência da República e fica até 54. Depois nós temos o Juscelino Kubitschek, né, mais conhecido como JK, Jânio Quadros, esse rapazinho de bigode aí, de óculos, uma figura icônica, né, e totalmente atípica, né? E por último nós temos João Goulart, conhecido como Jango, que foi o último presidente do populismo antes do golpe de 64 dos militares, né? Mas antes da gente começar a falar sobre esses presidentes, sobre o governo de cada um deles, nós vamos primeiro trabalhar um pouco o conceito de populismo, para você entender mais ou menos como funciona, quais são as características do populismo que esses homens aqui utilizaram, né? Porque o populismo, além dele ser algo bem amplo, pessoal, ele também é uma estratégia política, né? Nós podemos dizer que é uma forma de governo bem antiga, tá bom? Ela remete aí os tempos do Império Romano, né? É aquela figura de um líder carismático, um líder que atrai para si as massas por meio de um discurso popular, um discurso no qual ele se coloca próximo do povo. Ele procura se identificar, quer seja no estilo de roupa, numa comida, na forma de falar. Ele procura se identificar com aquele povo e, geralmente, os governantes populistas buscam atrair aqueles grupos menos favorecidos, a massa, o povo mais pobre, né? Para que ele possa ter força de governo, tá bom? Claro que ele não deixa de lado o apoio à elite, porque a elite é o que vai colocá-lo no poder, né? Mas o que vai sustentá-lo no poder além da elite é esse equilíbrio entre massa, que a gente chama de proletário, né? E elite, que a gente chama de burguesia,
de grandes proprietários de terra, né? Foi isso que aconteceu aqui no Brasil e é muito latente, visível, principalmente com o Getúlio Vargas, na década de 30, quando houve, né, o período da Era Vargas. Mas aí, pessoal, nós precisamos primeiro entender o que é o conceito de populismo, tá bom? Vou passar aqui. O que é o populismo, né? Primeira característica aí, ó. É uma ação política que toma como referência e fonte de legitimidade o cidadão comum, cujos interesses pretende representar. É uma política de aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo, tendo como viés ideológico, né, como propaganda ideológica, como estratégia, a simpatia pelo povo. Então, é basicamente aquele governante que procura, por meio do apelo popular, né, das reivindicações populares, chegar ao poder. Okay? Então, é uma forma de governo, né, muito utilizada na América e acredito em todo o mundo. Né? Quando nós falamos de Império Romano, de período de Roma, né, você vai ver o populismo muito visível na figura de Júlio César, que foi um dos grandes ditadores de Roma, né? E também temos o Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador romano, também usava muito. E o populismo era muito expressivo em Roma com a política do pão e circo, né? Era aquela política dos espetáculos públicos em que o povo ia e comia pão, bebia vinho, tomava água e ali se divertia e o político ali ia fazendo aquela manobra de manipulação, tá bom? Deixa eu avançar aqui para mais uma característica do populismo. Alguns líderes populistas, eles usam, pessoal, alguns tipos de viés, né? Por exemplo, o populista que usa o moralismo, né? Ele mostra que preserva a lei e a ordem, ele assume um discurso contra a corrupção. Vocês vão ver muito isso com o nosso amigo Jânio Quadros, né? Eu já vou aqui já adiantando um pouco ele, mas o Jânio Quadros, ele foi um presidente extremamente diferente de todos os outros, tá bom? Eu posso até dizer para você que, em oposição ao Vargas, né? O Vargas, ele foi o presidente que passou mais tempo no poder do Brasil, né? Claro que não de uma forma democrática, porque Vargas entrou no poder em 30, como você já deve ter visto na Era Vargas, por meio de um golpe, né? Que derrubou a oligarquia paulista, né? De Washington Luiz. Mas Vargas, ele pode ser considerado presidente, é considerado o presidente que passou mais tempo, 15 anos ininterruptos, né, no poder do Brasil, voltando de maneira democrática, tá bom, gente, aqui no populismo, de 51 a 54, ele volta realmente eleito pelo povo. Porque se nós formos fazer uma análise do governo de Vargas, em 30 ele entrou por um golpe, tá bom? Em 1934, ele foi eleito por uma Assembleia Nacional, foi um voto indireto. Políticos elegeram ele e colocaram ele na manutenção, mas preferiram colocá-lo como representante no poder. E em 1937 ele dá um golpe nele mesmo, né, articulado, né, segundo ele alegava um plano comunista de tomada do Brasil, chamado Plano Cohen, e aí o Vargas permanece até 45, com o chamado Governo do Estado Novo. E aí ele é forçado a sair, tá bom? Porque nós, para analisarmos esse populismo, todo esse período do processo político brasileiro, nós temos também que olhar para a geopolítica mundial. Nós temos que olhar o contexto mundial naquele período. Na Era Vargas, nós vivíamos um período de fascismo e nazismo na Europa, vivíamos um período de Segunda Guerra Mundial, em 1939, que o Vargas participou enviando soldados para lutar na Itália, né? E em 1945 em diante, nesse período que nós estamos trabalhando do populismo, nós vamos enfrentar outra guerra, só que dessa vez uma guerra por detrás das cenas, que a gente chama de Guerra Fria, né? Era um conflito político, econômico, entre duas grandes potências que ascenderam naquele período, né? Nós estamos falando aqui dos Estados Unidos capitalista e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, com o socialismo comunista. Tá bom, gente? Então, nós precisamos entender que esses países que estavam ao redor dessas ideologias político-econômicas, eles sofriam influência direta. Então, o Brasil estava no quintal dos Estados Unidos, está, na verdade, no quintal dos Estados Unidos. Então, o Vargas, ele, como os outros presidentes populistas, teriam que, digamos assim, aceitar essa influência e andar de braços dados com os Estados Unidos, senão passaria um pouco tempo no poder. Você vai ver muito isso em duas figuras importantes, né? Jânio Quadros, que não durou nem um ano no poder do Brasil,
e o nosso presidente João Goulart, né, que mais conhecido como Jão, que também foi deposto pelos militares, pela sociedade conservadora, né, pela igreja, em 64. Então, gente, você precisa analisar esse período da história do Brasil olhando para a geopolítica mundial, olhando para essa questão do contexto de Guerra Fria, né? Essa bipolaridade, né? Essa divisão do mundo em capitalista e socialista. Veja bem, o leste europeu, né, a parte oriental, a União Soviética lutando para que o capitalismo não chegasse lá. E do lado ocidental da Europa e na América do Sul e Latina em geral, os Estados Unidos lutando para que o socialismo comunista não chegasse aqui, né? E que chegou em Cuba, né? Como nós podemos ver com a Revolução Cubana. Mas isso é assunto mais para a Guerra Fria. Mas, gente, voltando aqui, né? Então, o líder populista, ele pode usar esse discurso moralista, você vai ver muito isso com o Jânio Quadros, tá bom? De que vai acabar com a corrupção, inclusive o slogan da campanha do nosso presidente Jânio Quadros era uma vassoura, né? Que ele dizia que ia varrer a corrupção, tinha até um jinglezinho, uma musicazinha do Vassourinha, né? Que era muito, pegou na cabeça do povo naquela época, tá bom? E, além desse líder populista que usa um discurso moralista, nós temos também outro tipo, deixa eu colocar aqui para vocês, que é o discurso amoral. Também existem populistas que exaltam aqueles que roubam, mas fazem. Por exemplo, um político muito carismático, que fez muita coisa pelo povo, e aí quem vai suceder esse político usa-se das coisas boas que esse político fez para se autopromover. Então ele está deixando um pouco de lado a questão da corrupção, dos escândalos que ocorreram no governo daquele político, para se apegar na figura dele e conseguir uma eleição, ok? E por último nós temos, e penúltimo nós temos o progressista, né? Que prega o desenvolvimentismo da ciência, a tecnologia, como uma solução para a crise econômica. Nós vamos ver isso muito, pessoal, quando nós vamos trabalhar aqui o governo do Juscelino Kubitschek, JK, né? Que é um governo que tinha como slogan 50 anos em 5, né? Era o plano de metas do governo JK, era evoluir o Brasil 50 anos à frente em 5 anos de governo. Porque naquela época não se tinha, o presidente não era reeleito, ele não passava 8 anos, né? Ele passava 5 anos e tinha que sair, bom? E aí ele poderia concorrer novamente, mas não se tinha uma reeleição para ele continuar no poder, tá bom? Ele tinha que sair e passar um intervalo de tempo. Mas aí, pessoal, o Juscelino, você vai ver muito isso nele, né? A questão do desenvolvimentismo, né, nacional, a questão da tecnologia. Né? Você vai ver que o Juscelino atuou em áreas que nós vamos já falar, tá bom? Econômicas, e principalmente no setor automobilístico. E, por último, nós temos aquele populista conservador, que se considera guardião dos bons costumes, né? O Jânio pode ser encaixado também, Jânio Quadros, aqui, né? Jânio Quadros tem umas leis que ele aprovou no Brasil durante pouco tempo que ele ficou no poder, e são bem excêntricas, bem peculiares, bem diferentes do que um presidente da República geralmente focaria, né? O seu esforço político, tá bom? Mas aqui, pessoal, vamos avançar, né? Então, essas são as características, tá bom? Vamos aqui para o primeiro governo, né? Deixa eu avançar aqui. O governo de Eurico Gaspar Dutra. Então, em 1945, quando Vargas ele é afastado do poder, né? Acontecem eleições para presidente da República e o Vargas ele apoia o Eurico Gaspar Dutra, né? O Eurico Gaspar Dutra ele ganha as eleições de 1945 e você vai ver aqui, eu coloquei algumas características do governo dele para a gente trabalhar. Mas o Dutra, a primeira coisa que você precisa saber aí, que está logo em cima, é que o Dutra, por ele ser conservador, por ele estar sendo um general, né, do exército, ele se alinha ao governo norte-americano. Naquele contexto ali de Guerra Fria, né, a Guerra Fria começou já nesse período ali, naquele contexto ali, o nosso presidente Gaspar Dutra, ele se alinha à tendência capitalista dos Estados Unidos. Inclusive, ele é um presidente de tendência liberal, ele abre o mercado brasileiro para empresas estrangeiras, ele importa muita coisa, tá bom? Ele não valoriza a política, a economia nacional, tá bom?
e ele deixa que entrem mercadorias estrangeiras supérfluas, liquidificador, geladeira e outras coisas mais, né, e não taxa isso, né, de maneira correta. É importante, gente, nós lembrarmos que o Vargas, ele era um político de ideologia nacionalista. Então, ele preservava o quê? Ele preservava as estatais. Vargas, durante a sua longa trajetória, né, no Brasil, ele procurou tanto preservar a economia nacional, que você vai ver que quando ele volta em 51, ele cria uma das maiores instituições que nós temos, né, referentes a petróleo no mundo, que é a Petrobras, certo? Então, o Vargas era de tendência nacionalista, ele gostava de preservar as instituições estatais, ou seja, controladas pelo governo. Bom, já o Dutra, ele era um cara de tendência liberal. Ele abriu o mercado externo, como eu falei, para os Estados Unidos e perseguiu ferrenhamente, né, os comunistas que existiam aqui. Inclusive, pessoal, uma das coisas que o nosso presidente Dutra fez foi caçar o mandato e extinguir o Partido Comunista Brasileiro, né? Caçar o mandato de vários políticos que eram associados e tinham essa tendência comunista, tá bom? Então, isso, claro, com uma ideologia trazida dos Estados Unidos, né? Aí eu vou tocar de novo na questão da Guerra Fria. Nós temos lá Joseph MacArthur, né, dos Estados Unidos, e uma ideologia, uma tendência chamada de macartismo, que foi uma caça aos comunistas, né, americanos, e essa tendência trouxe influência para a América do Sul, principalmente aqui no Brasil, no governo do Dutra, certo? Então, gente, o Dutra, mas professor, o que ele fez de importante? O que pode ser cobrado no Enem ou no vestibular da UES, né? Atentem também para isso, gente. Pode ser cobrado, né, na história do Brasil sobre Dutra. Pode ser cobrado as realizações que ele fez. Uma das mais importantes foi a Constituição de 1946, né, uma Constituição democrática, ok? É uma Constituição que preservava os direitos civis. Veja bem como é um pouco contraditório, né, para ele perseguir comunistas, mas a Constituição de 46, algumas cláusulas dela eram leis que beneficiavam a questão da liberdade de expressão, a questão do direito, né, do direito à preservação da moradia, né, a questão do crime, que você só poderia ser preso em flagrante delito. Então, tudo isso foi criado na Constituição de 46. O voto, né, que foi aceito para homens e mulheres alfabetizadas, tá bom? Então, você vê que teve muita coisa social aí, ok? Mas aí, pessoal, o Dutra, ele também tinha um plano de governo, né, que é conhecido como Plano Salt. Cuidado, porque esses presidentes, eles vinham com vários planos, né? Eles tinham planos, como, por exemplo, o Dutra tinha um plano Salt. Já falamos que o nosso amigo JK, Juscelino Kubitschek, tinha o plano de metas. Nós temos também o Jango, né? O nosso Jango, que tinha o plano dele, chamava-se Reformas de Base, né? E o plano trienal, que são dois planos também, tá bom? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque cada um tinha seu plano de governo, ok? E uma coisa que confunde muito a cabeça do aluno é que o plano SALT, ele atingia setores, né, da nossa economia. E o plano de metas também. Mas muito cuidado. Quando se fala de plano SALT, nós estamos falando do governo Dutra. Quando se fala de plano de metas, nós estamos falando do governo JK, Juscelino Kubitschek. E você vai ver que existe umas diferençazinhas. Vamos lá. Plano SALT, né? O foco do governo em algumas áreas. Inclusive, a sigla inicial, né, da palavra SALT já dizia qual era, né, os setores que iam ter investimento do governo, iam ser priorizados, né? Primeiro é a saúde, né? Depois nós temos os transportes e, por último, a energia. Professor, mas eu pensei que o era de educação, né? Mas, infelizmente, nós ainda temos que caminhar muito para o governo exercer um patamar, o governo federal, os presidentes, olharem mais para a nossa educação, gente, certo? Mas aqui não é educação, certo? É energia, certo? Então, aí nós vemos, inclusive, do plano SALT, pouca coisa foi feita, ok? Duas coisas, praticamente. Na verdade, ele finalizou uma hidrelétrica de São Francisco, né, que a hidrelétrica de São Francisco tinha sido construída durante o Estado Novo,
e aí o nosso amigo Dutra só finalizou a obra e inaugurou, e ficou como ganho dele, ok? E uma rodovia que ligava São Paulo a Rio de Janeiro, relacionada aos transportes, né? Então, veja, uma com relação da energia e outra com relação aos transportes, ok? É conhecido como a rodovia Dutra, né? Via Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro. Mas, fora isso, o Plano Salt não teve tanta expressividade porque não se tinha recursos. E o Dutra não valorizava tanto a economia nacional. Ele priorizou esses setores, mais educação, né? A questão da segurança, moradias, questão da melhoria dos salários foram congelados nesse período, né? E por último, gente, que eu gostaria de ressaltar aí também, é que durante o governo Dutra, né, abriu-se a economia do país às empresas estrangeiras, como nós já falamos, causando desequilíbrio econômico e gerou a redução da reserva cambial em 80%. Rapaz, o Dutra gastou dólar que tinha no cofre brasileiro à torta e à direita, como se estivesse queimando papel, comprando mercadorias e aí isso fez com que os cofres brasileiros esvaziassem e aí a inflação subisse, gente, tá bom? O nosso amigo o Getúlio Vargas, presidente do Brasil durante esses 15 anos, durante o Estado Novo, ele conseguiu arrecadar, fazer uma receita, ele conseguiu sair da presidência e deixar as contas equilibradas, tá bom? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, gente, nós tínhamos aquela política da boa vizinhança, né? O Getúlio Vargas dizia, olha, eu vou apoiar vocês, americanos, né? Vocês trazem recurso, traz tecnologia para a gente aqui, financia as nossas obras. Então, houve aquela troca de favores, né? Teve aquela troca cultural também. O Walt Disney veio aqui, né? Criou o Zé Carioca. A Carmen Miranda foi para lá, né? Para os Estados Unidos também. Então, houve aquela troca cultural e econômica. Vargas conseguiu deixar as contas equilibradas. Aí veio o nosso amigo Dutra e desequilibra tudo. Ok? E aí, pessoal, em 50 há eleições para a presidência e o nosso amigo Vargas, né, conhecido como o pai dos pobres, ele entra no poder do Brasil desta feita como presidente eleito, tá bom? Por voto popular, ok? E ganha as eleições. E ele governa até 54. Mas, professor, o senhor me disse que eram 5 anos, era para ele deixar, era para ele ser eleito em 50, 51 e só deixar a presidência em 56. Por que ele deixou em 54? Vamos ver agora, tá bom? Deixa eu avançar aqui. Olha aí, o segundo governo do Vargas, né? Vamos ver o que foi que ele fez. Continuação da política nacionalista, né? É o primeiro foco. Claro que o Vargas apostou novamente na política nacionalista, na intervenção estatal, ok? Naquela época, quando o Vargas assume novamente, sob muita pressão, né? Principalmente um dos grandes opositores do Vargas era um partido chamado UDN, né? União Democrática Nacional. O presidente da UDN, chamado Carlos Lacerda, tinha um ódio ferrenho do Vargas e representava a elite brasileira, né, o exército, a elite conservadora e também a política americana, que não agradava muito o Vargas estar no poder, né? Porque o Vargas ele não gostava muito de ser controlado, ele gostava de estar no poder e de controlar, né? Você vai ver que durante o Estado Novo isso fica bem visível, não é? Com as várias ações, o DIP, né, que o Vargas criou durante o Estado Novo, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que cuidava da imagem, da divulgação do Vargas, é uma prova viva de que o Vargas gostava de dar uma manipulada. Ele era um cara que era um grande articulador populista, né, das massas, conhecido como pai dos pobres. Lembre-se que no final do governo de Vargas, em 45, nós tivemos um movimento caremista, né, dos trabalhadores brasileiros querendo Vargas permanecesse no poder. Por isso que ele não chegou nem ao fim do Estado Novo, ele foi tirado, né? Foi dado um golpe e foi tirado pelos militares. Mas aí, gente, o Vargas volta em 51 e ele vem com uma ideia, né? Que são chamados, o foco dele é na indústria de base, como você está podendo observar aí no slide. E a indústria de base na siderúrgica, na energia petroquímica. Então, o Vargas ele procura, ele vê que o Brasil tem um potencial muito grande em petróleo. Nós tivemos agora o pré-sal, né? Então, o Vargas vê que o Brasil é um país que tem um potencial para a extração de petróleo. Só que o Vargas ele não quer, gente, entregar isso na mão
dos estrangeiros. Então, Vargas faz o quê? O Vargas articula um movimento com a população, né? Tá bom? E levanta um lema que diz: o petróleo é nosso. Então, as pessoas começam a ir para a rua exigindo a nacionalização da extração de petróleo, para que empresas estrangeiras, principalmente as dos Estados Unidos, não viessem extrair petróleo aqui e levasse para ser consumido lá, por preços baixos. Né? Então, eles queriam explorar o próprio petróleo. Foi aí que, em 53, o Vargas cria a Petrobras, né? Sob muita pressão da UDN, né? Dos políticos e da elite conservadora, que ele chama de sabotadores, querem sabotar, né? Os que querem trazer uma sabotagem para o Brasil, querem entregar o Brasil nas mãos dos estrangeiros. Então, Vargas, ele sofre essa pressão, mas ele consegue e tem um apoio popular. Gente, o foco do governo do Vargas, o que sustentava ele era o apoio popular, tá bom? Então, em 1953, ele cria a Petrobras, ok? Empresa que é uma grande empresa de extração de petróleo até hoje. Ele cria a Petrobras e nacionaliza, ok, o petróleo. Mas aí, pessoal, o cenário político que o Vargas está ali, em 51, é diferente do golpe que ele deu em 37 nele mesmo, né? Ele tem ali um intervalo de 5 anos do Dutra, e muita coisa muda no Brasil. E aí o Vargas ele está dentro de um cenário político. Ele pega o Brasil com inflação, salários congelados, desemprego, tá bom? Uma dívida externa grande com os Estados Unidos, que vai se agravar mais ainda no governo JK, mais à frente. Mas aí o Vargas ele pega o cenário político dessa maneira aqui, ó, que vocês estão vendo no slide. Oposição da burguesia nacional e do capitalismo estrangeiro. Estados Unidos, ó, não queria a política de intervencionismo estatal do Vargas, tá bom? Você vai ver muito isso, porque o Vargas, ele, por mais que ele não se alinhe assim diretamente ao socialismo soviético ou ao comunismo da Rússia, mas o Vargas ele tem uma tendência populista, né, das massas. Ele procura o equilíbrio, mas ele é apoiado pelas massas. Então, isso traz um certo medo e um certo receio aos norte-americanos. Então, pessoal, o Vargas ele pega esse cenário aí, ó, inflação alta, descontentamento da população e forte pressão política por parte da imprensa e dos militares. E aí, gente, acontece um evento, né? Acontece um incidente que coloca em xeque ali o governo do Vargas, que é o atentado da Rua Toneleiro, né? O Carlos Lacerda, que era o opositor do Vargas, chegando em casa, na Rua Toneleiro, né? Ele vinha com um major da aeronáutica chamado Rubem Vaz, que era seu colega, seu amigo e segurança também. E ali, quando ele chega em casa, ele sofre um atentado. Só que os tiros atingem o major Rubem Vaz, que vem a óbito, né? E ali o Carlos Lacerda coloca a culpa desse atentado num segurança particular, segurança pessoal do Vargas, né? Chamado Gregório Fortunato. E aí, pessoal, o Vargas passa a sofrer mais pressão política ainda, né? E isso repercute muito, esse atentado contra o Carlos Lacerda, repercute na mídia, né? Nos jornais, na rádio, repercute, e isso faz com que o Vargas, numa pressão psicológica e de depressão, né? Segundo o que dizem os documentos oficiais, tire a própria vida no Palácio do Catete, né? Na sua suíte presidencial, Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, ok? Lembrando que a sede do governo brasileiro era no Rio de Janeiro ainda, porque Brasília não tinha sido construída, né? Vai ser um feito do governo JK. E aí o nosso amigo, o Getúlio Vargas, ele dá um tiro no próprio peito e tira a própria vida. E isso, pessoal, ele escreve uma carta, testamento, né? Em que ele diz que dá a própria vida, sai das cenas para entrar na história, né? O último esforço político dele foi dar a vida pelo povo brasileiro. E isso traz uma comoção muito grande. Alguns historiadores afirmam que o golpe militar poderia acontecer ali, mas a comoção do povo estava tão grande que aquele momento ali não era um momento de golpe ou de tomada do poder por meio dos militares. E como ficava faltando mais um ano para vir a ter as eleições, o vice de Vargas, se não faz memória Café Filho, assume e cumpre o mandato do Vargas, e ali vem o nosso querido JK, em 55, nas eleições,
55 para a presidência. E o JK, pessoal, ele pega um período do Brasil que a gente chama de período dourado, né? Nós temos a Bossa Nova nesse período da década de 50, 55. Nós temos o estilo de vida americano. Então, o JK, ele pega esse período de ouro, né? Esse período aí das propagandas. Vem também a televisão, né? Surge a televisão, é colocada, a TV Tupi, né? É colocada ali. E ali o povo brasileiro começa a ver a imagem, né? Você vê pela própria foto como o nosso amigo JK é elegante, né? Garboso ali, tem uma posição de destaque. Então ele pega esse período aí e vem uma campanha, né? Lembrando que o slogan da campanha do nosso amigo JK é 50 anos em 5, tá bom? Muito cuidado para você não esquecer, 50 anos em 5. E ele tem como plano de governo chamado plano de metas. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide, né? Já avançando aqui sem perder tempo, para o governo do nosso amigo JK. Olha aí. Governo JK. Slogan da campanha 50 anos em 5 e o plano de metas. Olha aí, ó, gente. Investimentos públicos e privados, especialmente externos nos setores de transporte, saúde, educação e energia. Veja que aí nós temos mais um setor colocado pelo nosso querido JK, que é a nossa educação, né? Ok? Cuidado para não confundir o plano de metas do JK, mais uma vez eu repito, com o plano SALT do Eurico Gaspar Dutra. Bom? Então, aqui nós temos uma entrada de grandes indústrias estrangeiras no país, a Coca-Cola, por exemplo, né? Principalmente nos setores automobilísticos, General Motors, a Volkswagen. Então, ele cria o modelo de Fusca, né? O Fusquinha, o primeiro modelinho de Fusca daquela época, né? Então, ele incentiva muito. E produtos de bens, que são duráveis também, né? E aí tem uma influência cultural das indústrias estrangeiras aqui também, né? Com as propagandas, com os filmes de Hollywood, né? Que exaltavam o governo americano. É naquela época ali da Guerra Fria que você vai ter um contexto ali muito forte de filmes que são relacionados a esse conflito, não é? E também de propagandas e de telejornais e novelas ali brasileiras, né? Então, gente, a influência do cinema, do rádio, né, ajudou muito o JK durante esse período. Bom, o JK, ele tinha como o plano de meta dele, né, um dos planos de meta dele, era incentivar a indústria nacional de uma maneira organizada, não radical como o próprio Vargas tinha, né, mas pedindo capital estrangeiro. Foi aí que o nosso amigo JK, ele pede recursos financeiros ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e engrandece a dívida externa brasileira, aumenta mais ainda a dívida externa brasileira. Ora, só para você ter uma ideia, a construção de Brasília foi basicamente incentivo do FMI, né? E aí, antes de a gente chegar em Brasília, gente, nós temos aí alguns órgãos, algumas superintendências que foram criadas pelo JK, né? Que controlavam e investiam recursos na economia, né? E nós temos aí como exemplo a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que foi um órgão responsável por fazer a manutenção da economia, né, junto com o DENOX, que cuidava da seca aqui do Ceará, né, do Nordeste em geral, abrindo estradas, construindo açudes, fazendo pontes, e ali eles incentivavam também a vida agrária, né? Então, a SUDENE foi importante para isso, foi criada pelo nosso amigo JK, é uma das realizações importantes, né? Ele criou a SUDENE ela fiscalizava, ela coordenava, ela investia dinheiro né, nessas obras para estimular a economia. Bom, abertura de pontes, abertura de estradas, construção de pontes, açudes, ok? E aí isso trouxe pano de fundo para mais na frente serem criadas outras superintendências, como a SUDAM, tá bom? Que era a Superintendência da Amazônia, e a SUDESUL, ok? Que também tinha a mesma função na região sul. E a construção de Brasília, pelo nosso amigo JK, que aconteceu no começo do governo, era um projeto, uma proposta do plano de metas dele, né? E por quê? Nós temos aí algumas explicações para a construção de Brasília. Primeira, como nós vivíamos um contexto de Guerra Fria, nada melhor do que uma capital que fosse no centro, não é? Que ficasse afastada do litoral.
porque o litoral era um lugar vulnerável a ataques marítimos, aéreos também, né? E então a primeira preocupação também foi a questão militar, né? De invasões, de ataques externos. Então, ele trouxe a capital para o centro também, com a ideia de povoar aquela região, né? De construir acessos, rodovias que chegassem até Brasília, né? Então, esse era o foco, né? E também tirar um pouco de cena a questão política, né? A repercussão política, a pressão política, que era muito grande no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Nós sabemos que essa parte sudeste do Brasil, até hoje, é uma parte que tem grandes emissoras de jornal e televisão, tem também uma pressão muito grande da política para aquela região ali. Então, ele queria tirar e criar uma capital no centro, né? Que centralizasse o poder e que se distribuísse para o restante do Brasil. Um ponto importante da Constituição de Brasília, né? Foi inaugurado na década de 60, quem construiu, né? Que foram chamados candangos, viu, gente? Os candangos foram aqueles que construíram Brasília. Eram nordestinos, pessoas da região norte que migraram, né? Durante esse período do governo JK também houve um grande êxodo rural, ok, de mão de obra, para essa região do centro do Brasil, para a construção de Brasília, ok? Consequências do governo JK que nós estamos vendo aí, né? A industrialização crescente com a SUDENE, que era os órgãos de superintendência, o aumento da dívida externa, pegar muito dinheiro emprestado no mercado exterior, e o aumento da inflação, né? O aumento do custo de vida também, o êxodo rural que nós falamos, e a concentração de renda no Sudeste. Né? A concentração de renda, que já era uma coisa visível desde o período colonial, né? A concentração de renda sempre foi na parte Sudeste, na mão dos grandes proprietários rurais, né? Isso você vê muito no período do café, ok? E no período do ouro também, em Minas. Bom, então, essas foram as consequências do governo JK, ok, pessoal? Vamos avançar agora, né? Porque o JK, em 1960, ele perde as eleições e quem assume o poder é o nosso amigo Jânio Quadros, tá certo? Jânio Quadros, ele era um opositor, né? Do Vargas, ele tinha coluna com a UDN, ele era afiliado à UDN também. E o nosso amigo Jânio Quadros, ele era um cara que governou o Brasil de 1961 a 1961. Nós temos que dizer que enquanto o nosso amigo Getúlio Vargas ele foi o presidente que durou mais tempo na presidência do Brasil, o Jânio Quadros foi o que durou menos tempo, questão de meses. Gente. E por própria culpa dele, né? Porque você vai ver agora, vou avançar aqui para o governo do nosso amigo Jânio Quadros. Bom. Governo Jânio Quadros, janeiro de 61 a agosto de 61. Nós temos aí dois cenários, pessoal, do governo do Jânio Quadros, né? O cenário da política interna e da política externa, tá bom? Vamos aqui ao cenário interno, como vocês estão podendo observar aí. Cenário interno, né? Congelamento de salários, desequilíbrio da dívida externa, corte de subsídio, tá bom? Ele cortou muitos recursos que eram destinados à indústria, tá bom? A burguesia, ok? Redução de empréstimos financeiros com o exterior, com o FMI, e a empresários, e confronto com o Congresso por aprovar medidas excêntricas de cunho moralista. Veja bem uma das medidas que o Jânio quis aprovar, né? A proibição das brigas de galo, das linhas de galo, que realmente é uma agressão aos animais, né? E é importante, mas tinham questões mais cruciais naquele período de crise, né? Outra ideia excêntrica do Jânio foi a proibição do uso de biquínis nas praias em dias úteis. Mulheres não podiam usar os seus biquínis, né? Então, o Jânio era um cara extremamente, como você pode ver em uma das características do populismo lá, moralista, né? Conservador, dos bons costumes, bom? E uma das coisas da política externa, né? Vindo aqui da política externa já, foi ele reatou os laços com a questão da União Soviética, com os países de ideologia socialista, né? Rússia, China, né? Ele reatou esses laços, tá bom? E foi um cara que, inclusive, condecorou um dos grandes ícones de Cuba, né? Ernesto Che Guevara, né?
ele condecorou com a medalha de honra brasileira chamada Cruzeiro do Sul, ele condecorou o Che Guevara, mostrando a simpatia pelo regime socialista comunista. Isso, abriu os olhos do governo americano, né? Opa, esse cara, ele está fazendo coisas indevidas. Inclusive, o Jânio, ele critica a intervenção, né, dos Estados Unidos em Cuba, ok? O embargo comercial em Cuba é criticado pelo Jânio, né? O Jânio Quadros, ele critica essa intervenção capitalista americana em Cuba, certo? E condecora, né, o nosso amigo Che Guevara, certo? Isso em 61, ok? E em agosto, meados de agosto, o Jânio faz um pronunciamento dizendo que vai renunciar à presidência brasileira porque forças ocultas o impedem de continuar no governo. Essa foi a ideia, a desculpa que Jânio deu, né? Claro que deixa-se um mistério no ar, se foi uma intervenção militar, novamente, né, como aconteceu no governo do nosso amigo Getúlio Vargas, se foi um ataque direto, uma intervenção política direta dos Estados Unidos, tá bom? Mas o Enem não vai querer saber disso aí, porque isso é especulação, não ficou claro, né? Apesar de que, veja bem, quem era o vice do Jânio? Era o João Goulart. O João Goulart, pessoal, é uma figura interessantíssima da história do Brasil, tá bom? Ao meu ver, as ideias do João Goulart são ideias brilhantes, são ideias maravilhosas. Inclusive, o João Goulart está na cena política brasileira desde o governo do Vargas em 51, como ministro do Trabalho, como ali articulador da massa trabalhista, o nosso amigo João Goulart, o Jango, né? E o Jango, ele é vice-presidente do JK e depois vice-presidente do Jânio. E um detalhe importante é que naquela época, gente, as eleições não ocorriam por chapa, né? Por exemplo, eu me candidatava a presidente, eu tinha o meu vice. Se eu ganhasse, meu vice ganhava junto comigo. Bora lá, governar. Não era assim, não. Haviam eleições para presidente e para vice separadamente. Tá bom? Então, o João Goulart, ele se reelegeu como vice, né? Ele estava ali em 2 governos, em 3. Em um como ministro e em 2 como vice-presidente. E aí o que a gente pode especular aqui é que provavelmente pressões que o Jânio fala seriam de cunho de João Goulart, que tinha influência trabalhista, né, socialista no Brasil. Inclusive, quando Jânio Quadros ele renuncia à presidência, e aí os historiadores afirmam que isso talvez fosse uma estratégia política do Jânio para o apelo popular o chamar novamente, né, como uma espécie de queremismo da época de Vargas, mas isso não acontece, ok? E aí, segundo a Constituição, o vice-presidente teria que assumir o governo. Só que, veja bem, o João Goulart, nessa renúncia do Jânio Quadros, ele estava em visita diplomática à China comunista. E ali, quando ele soube que Jânio tinha renunciado, ele tratou de voltar para o Brasil para assumir a presidência. Só que houve um movimento da UDN com os militares, juntamente, talvez, provavelmente, com os Estados Unidos por trás de cena, para impedir essa posse de Jango, né, de João Goulart, ok? E ali houve um movimento, né, de legalidade para que o Jango pudesse assumir, e no fim das contas o João Goulart assume com muita oposição, mas com um regime de governo que pela primeira vez ocorreu no Brasil, que era o sistema parlamentarista, né? O Jango, ele assume o poder da presidência, só que os seus poderes são reduzidos. As decisões, né, não estavam somente na mão de Jango agora, né? Precisava também da aprovação do Congresso, da aprovação de um primeiro-ministro, que, vejamos, foi Tancredo Neves naquela época, tá bom? Tancredo Neves volta a ser falado em 85, né, no período de redemocratização, quando acaba a ditadura, que é considerado o primeiro presidente dos governos civis após a ditadura. Não chega a assumir, né, Tancredo, mas ele é o nosso primeiro presidente civil, depois da ditadura. Mas aí o Jango volta, em 1961, com poderes reduzidos e com várias ideias populares, gente, tá bom? Para serem colocadas em prática. Eu vou mostrar agora aqui o slide, né, do governo do Jango, João Goulart. A gente fala Jango porque
durante a campanha, durante a eleição de 60, quando o Jânio Quadros foi assumir, a chapa deles era a chapa Jânio. Jânio Quadros e João Goulart, que era o Jânio, né? Tá bom? Eu vou avançar aqui para vocês, para a gente poder ir para o nosso último sistema de governo, né? Populista, que é o governo do nosso amigo João Goulart. Ok? Vamos lá. Forte oposição dos setores conservadores das Forças Armadas e a solução para que o Jânio governasse, como nós já falamos, foi o sistema parlamentar. Política e economia, né? Nós temos aí os dois planos, né? As duas ideias do nosso amigo Jango. Vamos lá. Uma chama-se plano trienal. Esse plano trienal, ele alterava o sistema de distribuição de renda, ok? O Jango tinha uma ideia de que quem ganhava mais pagava mais imposto, quem ganhava menos pagava menos, ok? O nacionalismo, né? Até porque o Jango ele atuava junto com Vargas, então ele tinha esse apego à ideia nacionalista do Vargas, né? Já com um cunho mais socialista comunista, e combate à inflação. Então, o plano trienal era um plano que era maravilha. Quem é mais rico paga mais, quem é mais pobre paga menos, tá bom? Ok? Até porque nós falamos aqui que nessa época a desigualdade no Brasil era desenfreada, somente no governo do Juscelino, né, do JK, Juscelino Kubitschek, você pode ver essa desigualdade muito expressiva. Entraram vários produtos, né, carros, automóveis, televisões e tudo, mas nem todo mundo podia comprar. Quem disse que um trabalhador pobre conseguia, naquela época, comprar algum bem desse tipo, né? Nós vamos depois aqui terminar, nesse restante tempo, trabalhar 3 questões do Enem com vocês, tá bom? E uma delas trabalha justamente o governo do JK, mostrando essa realidade social da época do governo dele. Mas vamos voltar aqui para o Jango, né? A reforma de base, que eu acho assim, fenomenal também, foi uma ideia dele, que é a reforma tributária, né, que nós já falamos, que englobava a reforma tributária, a reforma agrária, ou seja, essa daí foi que pisou no calo dos grandes proprietários de terra, né? Qual era a ideia do Jango? Naquela época não existia ainda movimentos sociais, como hoje nós temos, por exemplo, o MST, que era um movimento sem terra. Naquela época existiam as ligas camponesas, que eram pessoas pobres que lutavam por moradia, né? Lutavam por um pedaço de terra, e ali o Jango, em 1963, ele faz um plebiscito, uma consulta popular, para saber se o povo quer que continue o sistema parlamentar ou se o povo quer que volte a ter o sistema presidencialista. E o povo aceita o sistema presidencialista. E aí o Jango consegue tomar o poder novamente da mão do primeiro-ministro e ele volta com força total, gente. Certo? E em 1964, num discurso na Central do Brasil, né, o Jango ele promete que irá colocar em prática as reformas de base. Isso assusta os setores conservadores, Igreja Católica, fazendeiros, proprietários rurais, né? A UDN, os próprios americanos, que ficaram assustados, e os militares, que também eram conservadores. Tá bom? Então, ali, o Jango ele aprova esse sistema chamado de reformas de base, nesse discurso, e ali, pessoal, traz uma repercussão muito negativa no cenário social, social que eu falo da elite, né? Começa a se organizar ali o golpe de 64, tá bom? E aí esse golpe, pessoal, ele é encabeçado pelo exército, pela igreja, né? Pela religião, o exército e pelas famílias conservadoras e mais ricas, né? Inclusive, um dos eventos mais emblemáticos desse golpe, né? Que prenuncia esse golpe militar, é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, contra o Jango, contra o João Goulart, certo? Então, em 64, os militares derrubam o Jango é deposto, ok? E aí começa o período de ditadura, né? Que aí nós vamos, e vocês vão trabalhar esse período mais à frente agora, em diante, certo? Observe aí uma coisa para a gente poder dar encerramento, gente, que é a questão do que eu falei para vocês no início, né? Presidentes que não tinham uma tendência capitalista, que não se atrelavam aos Estados Unidos, passavam pouco tempo no poder do Brasil, né? O Jango é um exemplo visível disso. Bom, gente, eu tenho 3 questões aqui rápidas para a gente trabalhar sobre populismo, e eu já quero mostrar aqui no slide para vocês, tá bom? Deixa eu passar aqui. Olha só, em 2009, vou dar uma lida aqui e a gente vai comentando
e vendo aqui rapidamente essas três questões, tá bom? Vou botar aqui para a tela. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, deixa eu botar aqui no slide que é melhor, dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei trabalho de libertação e instaurei um regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. Quis criar liberdade nacional, né, na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Bom, isso aí é um trecho, né, da Carta Testamento do Vargas, um fragmento, e aí ele vem para a questão, gente. O contexto político tratado refere-se a um significativo período da história do Brasil, o segundo governo de Vargas, que vai de 51 a 54, e foi marcado pelo aumento da infiltração do Partido Comunista Brasileiro, né? Veja bem que em 1951 Vargas ele é apoiado pelo PCB também, nos sindicatos e pelo distanciamento entre Getúlio e os militares, o que o haviam apoiado durante todo o Estado Novo. O conteúdo da Carta Testamento de Getúlio Vargas aponta para, aí vai dar as opções aqui, a existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional. B, tendência de instalação de um governo com apoio do povo e sob a égide das privatizações. C, construção de um pacto entre o governo e a oposição visando fortalecer a Petrobras de maneira alguma, certo? Lembre-se que a oposição da UDN não queria relações com Vargas, tá bom? Iminência de um golpe protagonizado pelo Partido Comunista Brasileiro, não, porque você vai ver na questão que ele é apoiador dos sindicatos e está ali atuando por Vargas. Pressão dos militares contra o monopólio estatal sobre a exploração e comercialização do petróleo. Olha, os militares não interviram nessa parte, mas era interesse americano isso, né? Questão comercial, interesse americano. Nós estamos com a A e com a B aí para descobrirmos qual, né? Vamos lá de novo. Tendência de instalação de um governo com apoio do povo sob a égide das privatizações. Veja bem, gente. Esse termo privatização, ele é mais usado, né? E ele é um termo que se opõe totalmente à questão da estatização das estatais. Então, o governo do Vargas, na verdade, não priorizava essa venda de empresas nacionais. Pelo contrário, né? Ele queria nacionalizar porque o Brasil é um país que tem muita riqueza em recursos naturais. Tá bom? Então, a opção correta aí é a opção A, né? É a existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional em cima dessa carta suicídio aí, né? Do Vargas, tá bom? Deixa eu avançar aqui para a próxima. Olha aí, ó, governo JK, plano de metas, né? É a charge do JK aí e de um trabalhador, né? De um sertanejo dialogando com ele. Vamos lá, o JK. Você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais o quê? O que mais quer? Aí o Jeca diz assim, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Tá bom? Aí diz aqui, a charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, ao evidenciar, a opção A, que o incremento da malha viária diminui as desigualdades regionais do país. Aqui não tem nada a ver com a questão da malha viária, né? Ele está falando aqui principalmente dos bens de consumo, tá bom? B, destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Também não. Aqui é bens duráveis, bens de consumo. Enfatiza que o crescimento econômico implicou um aumento das contradições socioespaciais, claro, porque nem todo mundo tinha condições de ter um estilo de vida como aquele que era idealizado naquele período, né? Então, a opção correta aí é a C de casa, tá bom? Vamos avançar aqui. A última, né? Olha aí o Enem 2005, provavelmente que a referência aqui é 2005, né? Referindo-se ao fim da era Vargas e ao suicídio do presidente em 54. Comenta.
Quase como castigo do destino, 2 anos depois eu iria trabalhar no jornal de Carlos Lacerda, o inimigo mortal de Vargas. E nunca esse adjetivo foi tão próprio diante daquele contexto histórico. Muitos estudiosos acreditam que, com o suicídio, Getúlio Vargas atingiu não apenas a si mesmo, mas o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. A afirmação que aparece entre parênteses no comentário é uma consequência política que atingiu os inimigos de Vargas, aparecem, né? Os inimigos de Vargas aparecem, respectivamente em. Então, o que é que o contexto aí está dizendo? Está na cara, né, gente? Opção A. A conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda é um dos elementos do desfecho trágico e o recuo da ação de políticos conservadores devido ao impacto da reação popular. Lembra que eu falei que após a morte do Vargas houve uma comoção, o povo esqueceu do atentado para Lacerda e tinha gente se jogado em cima do caixão do Vargas, né? É uma comoção enorme. Então, a opção correta aí é a opção A, ok, gente? É isso, né? Finalizamos. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado novamente. Eu reforço os agradecimentos, ok? Peço desculpas um pouquinho aí pela questão do tempo, mas foi importante nós comentarmos as questões. E é isso aí, gente. Enem, chego junto, chego bem. Conexão Seduc, foco, gente. Ok? Obrigado.